Nesse vídeo eu vou te mostrar como criptografar e salvar arquivos através da sua aplicação ASP.NET Core. Eu criei aqui um projeto ASP.NET Core API, então vai ser uma API, e a ideia dessa API é ter dois endpoints. O primeiro endpoint que eu vou criar vai permitir você fazer o upload do arquivo, e é nesse endpoint que você vai salvar o arquivo criptografado em uma pasta aqui dentro do próprio projeto. E se você tiver em um ambiente de produção, esse arquivo seria salvo lá no servidor. Bom, e também teria um outro endpoint que você vai recuperar esse arquivo e disponibilizar para download já descriptografado. Então a ideia é salvar arquivos criptografados em um servidor. Então, caso o servidor for invadido, por exemplo, esse hacker ele não saberia as informações desses arquivos, porque eles estão todos criptografados. Bom, então para fazer isso, eu vou demonstrar com esses dois endpoints. Então eu vou criar aqui uma controller, vou adicionar aqui uma controller vazia. Eu vou chamar esse controller de File Encryption. File Encryption Controller, vamos adicionar. E a ideia é utilizar a criptografia AES, que é o Advanced Encryption Standard. É um tipo de criptografia simétrica. Então, para eu utilizar esse tipo de criptografia, eu preciso de dois valores, uma key e uma EVE. E esses dois valores eles têm que ser em bytes. Então, eu vou criar aqui um private read only. Eu vou criar aqui um byte. Eu vou chamar de key. Essa daqui vai ser a minha chave. Bom, como é demonstração, eu vou fazer o seguinte. Eu já vou criar aqui uma instância em encoding UTF-8. Que na verdade é o getBytes. E aqui eu vou passar uma string, que seria o segredo, né? A minha chave, que eu vou utilizar para criptografar os meus arquivos. Todo segredo assim da sua aplicação, o recomendado é você salvar aqui no App Settings. Mas como é uma demonstração, eu vou colocar logo aqui direto. Mas fique à vontade em colocar aqui no App Settings e recuperar essas informações. Então eu vou criar aqui duas variáveis. Então, o primeiro aqui já foi aqui. E eu também tenho que ter o EVE, para a gente utilizar quando a gente for criptografar. Então, vou colocar aqui EVE, né? Ou IV. Bom, e aqui eu vou colocar um valor aleatório, tá? Então, aqui fica aí ao seu critério. Claro, não pode ser muito fácil, beleza? Então, aqui embaixo é a mesma coisa. Só que aqui vai ser uma key de 32 bits. Então, eu preciso ter 32 caracteres. Bom, então eu vou apagar aqui, tem 34, né? 33, 32, beleza, agora sim. Então agora sim temos 32 bytes, né? Não é bits, é bytes. Bom, e aqui a EVE, vai ser 16 bytes. Então vou colocar aqui 16 caracteres. Beleza, então já digitei aqui 16 caracteres, então vamos prosseguir. E o primeiro endpoint que eu vou criar vai ser para criptografar o arquivo. Então a ideia é permitir fazer o upload de um arquivo e salvar, né, no servidor. No meu caso, como eu estou testando localmente, eu vou salvar em uma pasta que eu vou criar aqui mesmo na API. Então, esse meu método aqui, já vou aproveitar esse método aqui que já vem por padrão. Ele vai ser um HTTP post. E eu vou colocar aqui um nome para ele, chamado encrypt. Esse daqui vai ser o meu endpoint. Então, vai ser file encryption/encrypt. Eu vou pegar aqui o nome dele, encrypt file, essa daqui vai ser o nome da minha função. Essa função vai ser async, então eu preciso criar aqui que vai ser uma task da iActionResult. E para eu conseguir passar um arquivo, eu tenho que colocar um iForm file. Eu vou colocar aqui o meu arquivo, né? E aqui eu vou fazer uma verificação se o arquivo ele não é nulo, né? Ou se file.length, se ele for igual a 0, né? Então, se não tiver nenhum conteúdo, então eu vou colocar aqui, ó, return bad request. Eu vou colocar aqui, né, arquivo inválido. Vou apagar esse retorno aqui de view, né, porque eu não vou retornar uma view. Ele vai ficar aqui reclamando, né, porque não tem retorno, mas não tem problema. Depois a gente resolve isso. Bom, então eu vou fazer uma referência aqui para o meu path, que é onde eu vou salvar esses meus arquivos, né, esses arquivos criptografados. Então eu vou criar aqui a variável path. Eu vou utilizar aqui o path combine, que é onde eu vou passar os nomes das minhas pastas. E ele vai fazer essa combinação e criar um path. Como eu vou trabalhar aqui
diretamente no diretório da minha API, onde eu estou trabalhando. Então eu vou obter aqui o diretório da onde eu mesmo estou. Então, directory, get current directory. Então eu estou dentro aqui do meu projeto de API. E eu vou criar uma pastinha aqui dentro. Então eu vou colocar o nome da minha pasta de upload files encrypt. Essa daqui vai ser o nome da minha pasta. Eu vou colocar aqui com encrypted, agora sim, uploaded files encrypted. Bom, então, se eu estiver executando pela primeira vez, essa pasta ainda não vai existir. Então eu preciso verificar, né, se o meu... eu vou digitar aqui o directory exist e aí eu vou passar o meu path. Bom, então aqui, caso ele não exista, então eu vou colocar uma exclamação aqui na frente. E o que eu vou fazer, eu vou utilizar aqui o directory, create directory, passando o meu path. Então ele vai criar essa pasta, caso não exista. Criou a pasta, eu já estou seguro que essa pasta existe. E aí eu já posso salvar arquivos ali dentro. Então eu vou criar aqui uma variável encrypted file path. Então esse daqui vai ser o path lá do meu arquivo. Então eu vou utilizar aqui o path combine, vou passar aqui o meu path, que eu montei aqui até a minha pasta, tá vendo? Upload file encrypted. E logo em seguida eu já vou ter o meu arquivo. Então eu vou, vírgula, o que vai ter logo em seguida? Meu file, ponto, file name. Então eu peguei o file que foi passado aqui no iForm file, peguei aqui o nome do arquivo, basicamente. E esse nome do arquivo ele vem sem a extensão, que é tudo que eu quero. Por quê? Porque a nova extensão vai ser do tipo ENC, né, de encrypted. Esse arquivo ele é um arquivo criptografado, então ele vai ficar com essa extensão aqui, né? Se alguém tentar abrir, não vai entender nada, não vai conseguir visualizar o conteúdo daquele arquivo. Bom, e é aí que eu começo o processo de criptografia desse meu arquivo. Então eu vou utilizar aqui o using, eu vou criar aqui uma variável AES, que é o tipo de criptografia que eu falei que eu vou utilizar. Ele vai ser do tipo AES, né? Aqui tem que tomar cuidado porque tem muitos tipos aqui de AES. Ele é do tipo system.security.cryptograph. É esse ali que eu escolhi. Create. Aqui eu vou passar o AES key, eu vou passar a chave que eu criei aqui em cima, né, de 32 bytes. E eu tenho o AES.iv, que seria o IV, né, que eu criei logo aqui em cima de 16 bytes. Feito isso, ainda dentro desse contexto aqui, né, do using, onde eu estou utilizando a variável AES, eu vou criar um encriptador. Então eu vou digitar aqui vou usar um outro using, e eu vou criar aqui uma variável, chamar aqui de crypto transform, vai ser igual a AES create encryptor. Bom, então logo aqui abaixo eu vou criar mais um using. E aqui no using eu vou criar uma nova variável, chamada de file stream. Vou fazer aqui, criar uma nova instância, né, de file stream. E aqui eu vou passar o encrypted file path. E aqui também o file mode, né? File mode, no meu caso vai ser o create. Eu vou criar um novo arquivo, só que dessa vez criptografado. No caso aqui eu vou criar e sobrescrever o arquivo. Bom, vou criar aqui mais um using, para a gente usar aqui um cryptostream, né, o nome da variável, vou deixar aqui cryptostream, que eu vou fazer aqui, criar uma instância do cryptostream. E aqui eu vou receber o meu próprio stream, que eu criei logo aqui em cima, né, o file stream. Aqui o crypto transform, para indicar que eu quero criptografar o arquivo com a criptografia AES. Configurei logo aqui na linha 34. E aqui eu vou passar o cryptostream mode, que vai ser write, que eu vou escrever o arquivo. Então vou abrir aqui um bloco de código. E aí aqui assim eu vou copiar o arquivo. Eu vou utilizar aqui o file copy to async cryptostream. Então copiou o arquivo, ele deve criar o arquivo aqui na minha pasta, né, chamado aqui ó, upload file encrypted. Então fez a cópia do arquivo, ele deve criar essa pasta aqui no meu diretório. E aí aqui eu vou retornar um OK, só que esse retorno tem que ser fora aqui do using. Então logo aqui abaixo, então using vai ser return OK. Aqui eu vou colocar uma mensagem, vou instanciar aqui um new messenger, arquivo criptografado com sucesso.
E aqui seria interessante mostrar o path também, né, da onde foi salvo, para demonstrar. Então o path foi onde eu criei aqui, ó, encrypted file path. Vou passar ele aqui também no retorno. Bom, feito isso, vamos testar esse endpoint e ver se ele cria o arquivo criptografado. E logo em seguida eu vou criar um endpoint para descriptografar esse arquivo e disponibilizar para download. Vamos executar. Bom, então está aqui o post encrypt tryout. Vamos selecionar aqui um arquivo. Bom, eu estou aqui na minha pasta de thumbnails, né, dos meus vídeos. Eu vou selecionar essa primeira aqui, clicar 2 vezes. Vamos executar. Executou e ele já me retornou uma mensagem. Ó, arquivo criptografado com sucesso e onde ele salvou. Se você não estiver utilizando Docker, aqui ele deve passar o path partindo do seu disco local C. Como eu estou rodando dentro de uma Docker, um container Docker por padrão, ele parte aqui de /app/ e aqui o nome das pastas, né, que tem ali dentro do Docker. Vamos vir aqui, vamos ver se tem, olha só, já criou aqui a minha pasta, uploaded file encrypted, e olha só, o arquivo está exatamente do jeito que a gente escreveu aqui no código. Temos aqui o nome do arquivo, né, que é 2fa.net.iq, o formato, né, JPG, e ele coloca aqui no final .enc, que ele está criptografado. Vou abrir aqui a pasta recipiente e olha só, esse daqui é o arquivo que ele criou. Se eu tentar abrir ele, olha só, ele não vai saber, né, qual que é o formato desse arquivo. Mesmo que eu mude a extensão, ele não vai conseguir, né, visualizar, né, você não vai conseguir visualizar. Bom, e agora como que eu baixo esse arquivo descriptografado? Então a gente sempre salva o arquivo criptografado, mas só que como que é o processo de volta, né? Vamos supor que o usuário tenha permissão de baixar esse arquivo. Como que ele vai baixar esse arquivo e visualizar o conteúdo, abrir o arquivo normalmente? Bom, então vamos lá, vamos criar aqui um outro endpoint. Então logo aqui abaixo eu vou criar aqui um novo endpoint. Vou copiar esse daqui de cima, né? Para a gente já ter uma base. Então aqui no caso vai ser decrypt. Vou colocar aqui decrypt. Então vou copiar aqui, vou colar decrypt file. Esse daqui vai ser o nosso endpoint. Só que dessa vez eu não vou fazer o upload de arquivo. Eu vou passar aqui por carry, então from carry. E eu vou passar aqui o arquivo, né? O nome do arquivo, file name. Então a gente vai passar aqui o file name e ele vai buscar por esse arquivo aqui na minha pasta. Então eu vou criar aqui uma variável. Esse daqui vai ser o meu arquivo criptografado. Vou passar aqui o path dele. Então meu path vai ser o path combine directory get current directory. Né? Aqui ele sugeriu aqui já passando o file name, só que antes temos aqui o nome da pasta, né? Que a gente tem que colocar aqui na frente. E o nome da pasta é essa daqui que a gente criou aqui em cima. Vamos colar ele aqui. Eu vou verificar se esse arquivo existe. Então, if. Se caso ele não exista, né? Colocar uma exclamação. Como a gente está lidando com arquivo, é system.io.file.exist. Então aqui eu vou passar aqui o path, né, do arquivo. Então se ele não existe, eu vou retornar aqui um not found. Vou colocar aqui uma mensagem, arquivo não encontrado. Caso contrário, segue o fluxo. Já vou criar aqui uns bytes, né? Uma lista aqui de bytes. Isso aqui vai ser o conteúdo, né, do decrypted content. Vou chamar de decrypted content. E novamente vou criar aqui um using, um bloco de código. Novamente vou utilizar aqui o aes.create. Bom, e aqui a gente está fazendo o mesmo procedimento aqui em cima, então tem que passar a mesma key e a mesma IV para a gente poder descriptografar. Então esses são os valores que eu preciso acertar na hora de descriptografar o arquivo. Então os mesmos valores que eu usei para criptografar, eu tenho que utilizar para descriptografar. Por isso que é importante você guardar bem esses valores aqui, porque uma vez que alguém descobriu, consegue já descriptografar o arquivo. Então vou passar aqui os valores e aqui vai ser semelhante com o que a gente fez aqui em cima. Eu vou copiar isso daqui, essa parte aqui de cima, colar aqui embaixo. Só que aqui temos algumas diferenças. Aqui embaixo eu vou utilizar o file stream, né? Só que aqui agora para o arquivo criptografado path, né? Que é o caminho do arquivo, que eu já tenho salvo aqui. Já tem ele aqui.
Só que ao invés de eu criar o arquivo, eu vou só abrir. E depois que eu abrir o arquivo, eu vou utilizar aqui no CryptoStream, né, o arquivo já aberto, eu vou fazer uma leitura dele, read. Essa aqui é a diferença. Então ele já vai descriptografar. Por quê? Porque eu já estou sabendo aqui, ó, o CryptoTransform, já passei aqui e a IV. Bom, tem que apagar esse bloco de código que estava aqui embaixo, né? Porque agora eu tenho que criar aqui um using. Eu tenho que criar um memory stream. Por quê? Porque eu vou salvar em memória, né, temporariamente, e disponibilizar para download. Eu não vou salvar no servidor, né? Eu não vou salvar o arquivo descriptografado aqui na minha pasta. O arquivo mantém criptografado como referência para descriptografar e disponibilizar para download. Essa que é a ideia. Então vou colocar aqui uma var memory stream, criar uma instância aqui de memory stream. Agora sim, vou abrir um bloco de código. O arquivo que eu li aqui no CryptoStream, né, que ele já vai estar descriptografado, né, porque eu já acertei aqui a minha chave e o meu IV. Então eu vou usar o CryptoStream, eu vou copiar para o meu memory stream. Então ele vai estar aqui em memória nesse momento. Bom, e não sei se você se lembra, mas daqui eu criei o decrypted content exatamente para eu pegar o memory stream to array. Então eu vou salvar aqui um array no decrypted content, né? Vai ser um array de byte. Bom, por fim, vou sair desse using aqui, pegar aqui o nome original arquivo, pegar o nome original dele mesmo, vou fazer aqui um path, get file name without extension, e eu passo o meu file name, que é o que eu passei aqui como parâmetro. Então ele vai tirar aqui a extensão, vai pegar o nome do arquivo, e aí eu vou dar aqui um return, eu vou retornar aqui como é um arquivo de download, return file, e eu vou passar, né, o decrypted content, que é um array de bytes, né, que é o meu arquivo descriptografado, e aqui o tipo, né, content type. Eu vou deixar esse content type livre, né, se por exemplo, é sempre um PDF, então é o application/pdf. Mas se você quiser deixar livre, é esse nome aqui que você pode passar, ó, application/octet string. Eu vou passar o nome do arquivo, né, original, no caso que é nome original arquivo. E pronto, e aí ele já disponibiliza o arquivo descriptografado. Bom, aqui ele tá dando aqui um aviso, né, porque não tem nenhum método aqui assíncrono, né, não tem nenhum await aqui que eu usei, então eu posso tirar esse async e também essa task aqui eu posso retornar diretamente um iActionResult. Bom, antes de executar, só uma correção, como eu copiei e colei, tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui na verdade não é create encryptor, né? A gente não vai criptografar de novo, a gente vai desencriptar. Então aqui é create decryptor. Agora sim está correto. Bom, agora sim, vamos salvar isso daqui. Clicar aqui no hot reload. Vamos utilizar aqui o decrypt tryout. Vamos passar aqui o nome do arquivo. Então passei exatamente o nome do arquivo já com o enc, né? Porque ele criptografou. Vamos executar. E agora eu posso fazer o download do arquivo. Vamos clicar aqui em fazer download. Fez o download, olha só. Vamos abrir o arquivo. E olha só, o arquivo está descriptografado. Já estou conseguindo visualizar a imagem. Então essa daqui é uma dica de segurança, né? Se você estiver utilizando aí uma VPS, por exemplo, não quer deixar os seus arquivos descriptografados, né? Deixar os arquivos mais seguros. Claro que existem outras soluções aí da AWS, Azure, mas uma das formas que você pode fazer, né, é criptografar o arquivo assim e salvar no servidor dessa forma. E aí mesmo quem tem acesso aí ao seu servidor não vai ter acesso aos arquivos. Então espero que vocês tenham gostado, deixe aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse sobre tecnologia e programação. Vou ficando por aqui, falou e não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @cafécombug.